Olá, sejam todas bem-vindas ao nosso episódio número 3 do Papo de Rica. Hoje estamos aqui com duas convidadas muito especiais, Fabrícia Maia e Fabiana. E nós vamos falar, o nosso tema hoje é do planejamento à venda, estratégias para encantar e fechar negócios. Vamos falar aqui primeiro com a Fabi. Fabiana, ela é cerimonialista com formação em fisioterapia pelo FMG e especialista em criar eventos memoráveis, né, Fabi? Isso mesmo. Ô, Fabi, sua trajetória começou com a fisioterapia e depois você acabou migrando para os eventos. Como que foi esse processo de descobrir que essas duas áreas poderiam se conectar em um propósito, né? O propósito de servir o outro. Explica um pouquinho pra gente disso aí, como é que foi? Legal. Bom, vou começar explicando um pouquinho como que foi essa minha trajetória. Acho que entendendo um pouco desse contexto, vai se entender como que essas conexões aconteceram. Quando a gente escolhe uma profissão, a gente está muito novo, né? Em geral, ali uns 17 anos, sem muita maturidade. E duas coisas que eu tinha certeza naquele momento. Uma, que eu queria ajudar ao próximo e ser significativa na vida dela, de alguma forma. E o segundo é que eu queria uma independência financeira. Me sustentar sem depender de ninguém. Aos 17 anos, vislumbrando o vestibular, o que você pensa? Medicina, vou ajudar no outro. Eu vou ganhar dinheiro. Né? Não necessariamente os três, hoje, né? E aí fui na carreira no vestibular, tentando por vários anos, batendo sempre na trave, ficava por décimos, na época era 0,03, acho que Dani, mais ou menos dessa mesma época. E aí, um determinado dia, assim, eu tinha acabado de receber a negativa de mais um vestibular, eu sempre tentava na federal, que eu achava que era de uma boa qualidade e um custo interessante. E aí, essa negativa eu ouvi no rádio que ia ter um vestibular em 3 dias de uma universidade particular. E eu já, assim, frustrada comigo, naquela, assim, eu não consigo, não vou dar conta. Falei, vou tentar, vou fazer. E ali tentei. Em 3 dias eu fiz vestibular para fisioterapia. Eu mudei de medicina. Só fazer o teste, Só fazer o teste, deixa eu ver se eu vou passar. Passei em primeiro lugar em fisioterapia e um dos primeiros lugares gerais da universidade. Olha só. Então eu falei, gente, deu isso uma é um levantada sinal. na moral, né? Eu falei, isso é um sinal, que a gente não precisa só ali, não está fechado ali naquele caminho certo ali, o A mais B. Afinal, você ia continuar ajudando as pessoas. As pessoas. Ainda de uma na área da exato, saúde, exato. né? Que eu achava Não que era fugia aquilo tanto, ali. Não né? fugia tanto, exatamente. E aí fiz isso. Quando comecei a fazer nessa universidade particular. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha, durante toda essa trajetória de cursinho, eu sempre tive a menção de a independência financeira. Então, eu trabalhava com outras coisas desde o início. E assim, conciliava horário, trabalhava de noite ou de dia, estudava, enfim. Mas eu queria a Universidade Federal. No ano seguinte, passei na Universidade Federal, em 5º lugar em fisioterapia. Foi o vestibular mais concorrido de fisioterapia na época, mais do que medicina. Eu passava em medicina nos primeiros lugares. Eu tive a certeza que não era para medicina no meu caso, né? Seu caminho tinha não que ser era, outro, já tinha que ser outro. Abandonar a medicina é mais difícil. Abandonar Possivelmente você não teria feito a migração de carreira. Você Não, pode ter possivelmente certeza sim, com disso. certeza, É muito provavelmente. raro. É muito raro pegar alguém que é muito raro. Muito raro. Tava predestinado. Estava predestinado. E aí, tentando na federal, a gente tinha que ter um horário mais integral, né? De estudo e tal. Um horário mais picado, né? Um horário mais mais picado. acadêmico, né? O aluno tem que ficar ali Exatamente. disponível, né? Não tem aula de noite, né? Exatamente. E eu falei, gente, preciso de ter uma renda. E a renda que eu fui buscar foi fazer eventos ao final de semana como freelancer. E já no primeiro evento que eu fiz, assim, sem experiência nenhuma, expectativa nenhuma, parecendo um pinto fora d'água, assim, uma coisa meio ali, eu já tive uma precisão numa atitude, foi ligar um conector de uma coisa que gerou uma sensação de euforia para todo mundo, que eu falei, gente,
você pode ajudar, não necessariamente só na área da saúde. Sim. Você consegue ter essa gratificação de auxílio às pessoas. Uma virada de chave. Numa virada de chave. E eu fiz já no primeiro evento, né, no Fábio? primeiro Assim, evento, então, é. Tudo como resposta, né? Assim, Exatamente. Tudo foi indo. E fiz a faculdade, sempre trabalhando com eventos ainda. E depois me formei, continuei trabalhando. E o evento era sempre uma complementação de renda ali. E a fisioterapia não estava tão em alta. E sempre aquele bichinho do poder financeiro ali cantando na cabeça, né? E tive um convite de uma das empresas que eu trabalhava para me tornar a gerente da empresa de eventos. Que legal. Eu falei, quer saber? Vamos lá, vamos recomeçar. Vamos nessa hora virar que você a chave. largou a fisioterapia Foi e decidiu que eu larguei entrar. Você chegou a terminar a físio? Fiz um ano. Depois de um ano eu exerci a profissão. E aí eu falei assim, gente, agora é o momento para realmente me reinventar. Reaprender coisas novas, reaprender. Porque quando a gente fala assim, eu já tinha uma experiência de execução de eventos, mas a execução de eventos é completamente diferente de uma organização de eventos. Sim. Na organização de eventos, você tem que planejar, você tem que entregar. E aí entra a parte financeira também, né? Sim, porque quando você só está executando... Exatamente. Você pouco quer saber dessa parte. Você não tem muita noção dessa parte. Isso também foi importante, principalmente a financeira, porque um dos trabalhos que eu tive antes em complementação de renda durante o estudo, o cursinho e tal, foi em situações financeiras, parte administrativa, então eu já tinha uma experiência, uma bagagem. Então foi todo o aprendizado que eu tive, eu falei assim, gente, eu consigo reunir em uma nova profissão, uma nova carreira ali, as coisas todas que eu aprendi durante toda a minha vida. Que então, isso que eu acho que é essa complementação. Essência, né? De ajudar o próximo, né? De ajudar, era exatamente. Que legal, né? Fabi. Eu acho que a gente escolhe a profissão muito jovem mesmo. Meu primeiro vestibular eu fiz para medicina, aí fiz cursinho 1 ano. Aí, no meu segundo vestibular, eu falei, olha, se eu não fizer medicina, eu não vou fazer mais nada ligado à área da saúde. Aí eu fiz medicina e direito. Aí eu fui, na federal, eu fiz medicina. Eu já queria mais medicina, mas eu falei, também não vou ficar, se não for, também não passar, eu vou fazer outra coisa. Vou fazer direito. Aí na PUC eu fiz direito. Aí eu passei, ainda não tinha saído o resultado da segunda etapa da medicina. Aí eu comecei a fazer direito, fiz uma semana de direito, fui na PUC, tudo. Aí eu olhava assim e falava, gente, não é pra mim, acho que não é isso. Aí quando eu passei em medicina, aí desde o primeiro dia eu gostei, eu falei, não era o direito. Mas a gente escolhe realmente, assim, o que tem a ver medicina e direito na prática, assim, são duas profissões ainda completamente mais diferentes, né? 10 anos, tem quanto tempo? Tem... Já tem 15. 20. Mas mais de 20. Tenho. Caramba. Formei em 2007. Assim, ainda mais lá atrás, né? Onde esse olhar para talentos, para desenvolvimento, hoje já tem uma pegada um pouquinho diferente. E hoje tem internet, eu acho que a gente consegue ter mais noção das coisas. Vocês já observam o que eles têm ali na... Eu não consigo nem pensar o que eles vão ser, porque assim, até as profissões hoje em dia estão mudando muito rápido, né? Assim, profissões que vão acabar, profissões novas que estão surgindo. Na verdade, Rê, você não tem que olhar o que ele vai ser. Você tem que olhar qual é o talento dele. Exatamente. E aí é o processo inverso. E naquela época a gente não tinha. Então, quando a gente pensa em estruturação de carreira baseada em sucesso, sim, também financeiro, é muito mais sobre o talento nato, né, das habilidades, não que a gente não possa ser desenvolvido, mas tem coisas que a gente faz com o pé nas costas. Não, e isso foi uma coisa que você desenvolveu que você já é bom e você melhorar aquilo que você já é bom, do que você ficar ali, dando murro em ponta de faca numa coisa que você não é tão bom. Mas é importante o autoconhecimento, saber o que é importante. Porque, por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu quero ganhar muito dinheiro. E aí faz profissões que, assim, normalmente... não ganha muito dinheiro. A chance, assim,
de você destacar e conseguir isso, ainda mais naquela época. Hoje em dia, com a internet, eu acho que é bem mais fácil. Sim, Sim, com certeza. Mas naquela época era bem mais desafiador. E foi uma das coisas que na época eu falei, não, dentro da área de saúde e medicina, normalmente ganha mais dinheiro. Sim. Então, se não for, eu vou fazer direito, eu faço um concurso, viro juiz. Que eu falei assim, para eu ser feliz, eu acho que as pessoas não conseguem ser felizes sem uma renda boa, entendeu? Eu nunca fui assim, eu sempre quis fazer um trabalho legal, mas eu falei, gente, eu quero ter uma vida financeira confortável. Para mim, desde novinha, já tinha isso. Assim, não vou fazer uma coisa que eu odeio. Falar sobre isso. Não vou fazer uma coisa que eu odeio pelo dinheiro, mas eu quero fazer uma coisa que eu goste e que me dá uma renda para eu poder viver bem. Eu não quero viver passando perrengue de dinheiro. Sim. E aí foi uma das coisas que eu fui para direito. E a outra maravilhosa que está aqui hoje é a Fabrícia Maia. Ela é administradora, especialista em vendas, tem uma trajetória inspiradora, trabalha desde os 14 anos. 14. Até eu assusto, confesso. Especialista. Entrega a idade. Imagina. Especialista em vendas humanizadas e descomplicadas. Yes. Conta pra gente, Fá, como é que foi que você foi para esse lado das vendas? Na realidade, assim, Dani, primeiro, eu nunca imaginei que vender fosse a minha. Sabia? Vender é algo, assim, pra mim, muito novo. Pra mim, o que realmente importa são as pessoas. Eu uso o veículo da venda. É por isso que vende bem. Então, e assim, acaba porque o que foco venda não pode tem ser a venda, certo né? preconceito também, né? Total. Todo mundo tem preconceito com venda. Total. Hoje em dia vem mudando, né? Isso tem melhorado Isso tem muito, melhorado, né? tem. Assim, a visão das pessoas em relação à venda. Mas sempre foi, ai, que saco, vendedor chato, né? Então, assim... O vendedor tá batendo na minha porta. Ninguém hoje, quer que eu não tô ser em casa, vendedor. né? E eu até escrevi sobre isso. Então, assim, a minha carreira foi administrativa. Com 18 anos, eu fui secretária executiva, né? Uma menina. E detalhe, em Sete Lagoas. Mentira. Eu ia e voltava todos os dias. Com 18 de anos? ônibus. É mesmo? Então, assim, a minha carreira... Já tinha um perfil total, de entrega, né? sabe? E assim, de uma pessoa fora meio da caixa, sabe? E despretensiosa. E uma inquietude muito grande. Sempre tive em mim. No novo, no amanhã, sabe aquela coisa do que eu vim fazer nessa vida? Eu tive aquelas questões. Então, eu tenho uma carreira pautada na área administrativa, só que eu decido voltar para BH, porque depois de um certo tempo eu morei em Sete Lagoas e montei um negócio. Eu me recordo que a minha irmã já era da área comercial. Você vai ser uma boa vendedora. Eu falei, ser vendedora tem que ser chata, empurrar as coisas dos outros, não quero. É a crença de que vendedor empurra as coisas, tipo e aqueles assim, vendedor de Barça. Exatamente, vendedor de bar. Que você, pelo amor de Deus, não quero, vai embora. E essa coisa Vendedor de incisiva, Barça. essa coisa cheia de gatilhos, sabe? Nunca foi a minha. E aí eu abro um negócio. Em 7 meses, ele triplica. Foi negócio de que você abriu? Uma lan house. Foi mesmo? É mesmo. Super visionária. Foi a primeira lan house. Isso você tinha quantos anos? 20, uns 25, 26. Eu legal. queria voltar para casa. Minha mãe tinha acabado de separar. Eu queria dar um suporte. Né? Eu já era muito madura. Pensa, eu trabalho mesmo desde os 14. E eu monto uma lan house, cresce muito. Eu compro da minha sócia e aí em 7 meses eu sou assaltada 4 vezes. Mentira. E aí você não vai acreditar, na última... E você não fez um seguro dessa loja? Você acha que tinha isso? A gente nem sabia dessas coisas, né? Zero orientação. Ninguém do meu ciclo. Fazia tudo no instinto, né? Total. Eu queria sobreviver, pagar as contas, né? E eu já sabia que aquilo daria muito certo, porque eu gosto de gente, a verdade bem essa. Mas ali eu me descobri vendedora. Ali eu descobri que eu já tinha um diferencial. A minha lan house era só para crianças e profissionais liberais, porque era claro
era agradável. Ah, não era era aquele negócio de silencioso. jogo. Não era aquele Não. negócio fechadinho. Aquela Quando eu paro, é engraçado. Aí você já foi inovadora nisso, que quando você entra em lan house, é sempre Meu aquele perfil- negócio Meu perfil de cliente com ideal. neon, um neon, negócio meio assim. Tipo corujão. meio macabro. Aquele negócio meio Madrugada. dark, todo mundo. Aqueles negócios de filme de meio terror, dark web, o cara né? Aquela sempre tá coisa, dentro de uma lan E aí, house. deu pra entender? É muito engraçado isso. Quando eu começo a fazer um paralelo, eu falo, caramba, de onde saiu isso? E aí eu já tinha isso muito bem definido. Por exemplo, se você é mãe, era assim, Fá, tô mandando ele aí, tá? Depois de 1 hora, manda ele de volta. Eu cuidava. Eu falava, mas eu não quero ir embora agora. Eu falei, vai, porque amanhã você vai voltar, filho. Vai, que sua mãe e eu tem que Obedece, ficar obedece. amigas. Então, assim, Que ali já legal. começou. Foi Perfil completamente diferente. completamente diferente. E sem informação, né, de perfil de cliente, planejamento estruturado, isso eu já tinha naturalmente isso. É muito Aham. engraçado analisar essa linha do tempo. Só que, eu não esqueço disso, dia da consciência negra, eu sou assaltada, leva 70% dos meus equipamentos. Não dava mais para continuar. Fecho a loja. Não esqueço disso. Pego um dinheiro emprestado do meu pai. Olha isso, gente. Dos aposentados. Falo, preciso viajar. Caixa único, eu, minha irmã, uma amiga minha, as 3 desempregadas. Falei, vamos viajar, na volta a gente A gente resolve. vê o que a gente faz. E aí, olha, mas é uma coisa de lealdade. Aí a gente combinou. A primeira que empregar vai pagando as contas. Ah, que Que era o legal. empréstimo. E depois a gente acerta o que a gente Depois a faz. gente acerta. Quando a gente volta, minha irmã é convidada para um processo seletivo na indústria farmacêutica. Aí eu falo, não tem cara para isso, eu não sei vender. Ela, você precisa. E aí Aprende. Não é ter cara, Aprende. é ter É necessidade necessidade. naquele momento. Né? E até aquela fase, por mais que eu ganhava muito bem, né, a estrutura familiar precisava muito de mim, da minha irmã, ainda precisa. Então era uma coisa que a água batia e eu precisava fazer as coisas acontecer. Então, eu tinha 29 anos. Eu voltei a ser estagiária. 29 anos. Eu não esqueço disso. Meu chefe chama, né, Pedro Cerqueira. E uma vez, do nada, ele falou assim, eu não contrato pessoas mais velhas. E eu, por que você me contratou então, menina? Eu tenho 29. E 29 é mais velha? Carinha de menina. Então, assim, eu entro pra indústria. Foi muito difícil o início. Por vários Tudo motivos. novo, né? Por vários motivos. Bater na porta, bom dia, doutor, posso entrar? Entender estratégia, né? Não foi fácil. Eu chorava todos os dias, era cansativo, exausto, meu pé doía. Era muito, eu não esqueço disso. Eu parava ali, onde eu maternei hoje, na Uberaba. Eu chorava, ligava pra minha irmã, ela falou, enxuga as lágrimas, vamos embora. E eu acho que é uma profissão que tem que ter muita paciência, né? Porque a maioria das vezes, para você fazer 2 visitas, você fica a tarde inteira esperando, né? Porque você chega, espera, Só até que o profissional te atender e tal. Só que, de novo, eu gosto de gente. E aí, quando eu vi... Eu acho que assim, você também, você já era a segunda vez que você estava mudando tudo de novo, né, Fá? Era muito exaustivo. Então, assim, e você veio, assim, você montou o seu negócio, que deu um super sucesso, Sim. né? E, de repente, tudo desabou, né? Então, eu acho que, assim, esse início para você deve ter sido bem desafiador também nesse aspecto, assim, né? Porque você teve que começar de novo e você não tinha... Até me emociona, sabe? Assim... E aí que eu falo, sabe? Se você não fortalece em alguns pilares importantes, você não aguenta. Sabe? A vida dos bastidores, ela é muito trabalhosa. Né? Você precisa de gente ali. Só que as coisas foram fluindo muito rápido, né? Eu tinha muita vontade, ganhava-se muito bem. Aí você foi aprendendo. Nossa, meti as caras. Eu era doida, eu era estagiária, mas eu fazia cartão, distribuía para todo mundo. Eu ia nos congressos. Mas você não pode entrar. Eu falei, posso entrar como se fosse eu, porque meu laboratório não estava. E as coisas foram muito rápidas na minha carreira na indústria. Foram 12 anos. E, assim, uma ascensão muito forte. Eu sempre trabalhei em multinacionais. Eu sou muito grata a Deus por isso. Né? Defender produtos bons,
era muito fácil vender, né? Eu gosto E aí depois de você coisa começou boa. a gostar? Hã? Aí depois você começou a gostar. Comecei porque você entrava num flow. Mas tem uma parte da indústria que nunca me apeteceu. Esse glamour. Mas Com- eu com acho que assim, dinheiro que uma não era coisa, meu, tudo que é muito sabe? inicial, a gente tem uma certa insegurança e a gente não gosta do que a gente não sabe, né? Ai, total. No começo, quando eu ia dar plantão, teve vezes eu ter que parar o carro pra vomitar, de nervoso, assim. Eu falei, não, você tem que ir, você vai, que você... No final, você já vai tranquila, mas tudo que é... Aí, no final, eu já gostava, porque já dava aquela adrenalina, eu já sabia, eu já sabia o que ia desafiadora fazer. demais. Então, eu sempre me pus em situações, assim, Eu falando, eu também. tenho que ir. Aí eu parava, vomitava e voltava, falei, eu vou conseguir. Eu lembro quando eu chegava numa clínica, assim, eu adorava casca grossa, porque é eles que, quando pega a mão pra te ajudar e te ajuda mesmo, eu falo, você vai ver, eu vou vencer, eu vou quebrar você. Aí você começa a gostar, porque você Total. começa a ver resultado Muito. do seu trabalho. Eu acho que muito do Muito. que E é a resultado gente... até pessoal. Muito. Do você ter uma não só conquista não é direta. financeiro. Não é financeiro. Quando você nesse vê um caso. resultado assim, gente, aquele cliente não queria, agora você se, Eu né, adorava, assim, você eu começa a ter resultado. Em tudo na vida, eu acho. Você começa a ter resultado, você fica empolgada com aquilo. Você fala, tô com a manha. Eu gosto muito de zona de conforto, sabe? É verdade. Às vezes A nem gente é tão gosta bom de se desafiar. o tempo inteiro, é bem cansativo. Às vezes adrenalina exaustivo. demais, a gente exagera, É muito né? Mas, cansativo. é. Só que a proximidade ali do 38, 39, a carreira crescendo, eu cheguei já era sênior, ou eu ia embora, morar em São Fora. Paulo, Rio, eu não ia fazer isso com o meu casamento, e ou trilhava uma outra, Um novo caminho. de novo um novo caminho. E aí E você assim, começou Aí você resolveu um novamente. outro caminho, porque sua opção era ficar meio estabilizada ali onde você tava. mas a indústria é cruel. E aí... Sabe, a indústria é cruel. Ele chama Dr. Vitor Felezola. Infelizmente, ele já faleceu, eu não esqueço disso. Eu ainda muito fiote na indústria. Quando eu chegava lá, ele falava, senta aí, minha filha. Sentava. Falou assim, olha, deixa eu te ensinar uma coisa. Você aposenta a indústria, ok? Não deixa a indústria te aposentar. Tá cheio aí, ó, de médico cacareco. Ele era do Ofício Roxo. Não pode aposentar. Não faça isso com você. E isso eu carreguei pra minha vida. Sabe? Ele falou, assume A gente tem que ter essa você consciência, a carreira, né? a sua carreira. E ele me falava, porque eu lembro que ele era, os amigos dele eram 10, 20 anos mais velhos. E o médico já teve bons momentos. Não que hoje não seja, né? A gente sabe disso. Mas já foi bem melhor. A gente sabe disso também. Né? Então, assim... E ele falava isso e eu não conseguia esquecer, sabe? Eu falava, gente, vai chegar uma hora que a serra vai descer e não é isso que eu quero pra mim. É isso que a gente estava conversando naquele outro podcast, né? Falando sobre quando a gente tem uma carreira que trabalha numa empresa, né? Que você vai subindo. Chega uma hora que você não tem mais para onde subir, né? E é diferente quando você tem um negócio seu, né? Assim... a paixão, o céu é o né? limite, você só vai se reinventando, você só vai refinando qual que é o próximo passo. É muito verdade. diferente. Aí eu decido sair e foi muito bom pra mim, que eu consegui ser desligada, e isso é muito importante. As pessoas querem empreender, mas não há sonho que sustente conta pra pagar. Exato. E você fez essa transição... Zero, Dani. Zero planejada, Zero. Não. com Zero. uma parte financeira Não. organizada para alguns meses. Mas eu sabia que quando eu conheço pessoas hoje, falam, eu quero empreender, eu vou sair. Eu falo, não, você não vai sair. Nós vamos organizar uma vertical com responsabilidade. Mas como eu tinha 12 anos, uma carreira numa multinacional que tem altíssimos privilégios, eu sabia que meu acerto era uma boa. Só isso te dá uma estabilidade por alguns meses. Dá uma segurança pra você. Não tenho filhos. Você não sai Tem com uma uma mão na estrutura frente. familiar. Eu sempre falei isso, sabe? Eu não sou hipócrita. Já me pediram, eu já tive mentor que falava assim, conte uma historinha ruim. Eu falei, isso é louco? Eu vou fomentar uma coisa que eu não acredito. Não Não faz é sentido assim, nenhum. não é da Claro. noite pro dia.
né? E eu acho que mesmo a pessoa, assim, que tem uma grana guardada e uma estrutura familiar, é desafiador largar. Não tira o mérito da pessoa. Não, muito pelo Porque, assim, eu acho o super nível de cobrança é altíssimo. seu com você Sim, mesma. E fora que por sim. mais que a gente tenha uma estrutura familiar, você não quer voltar a pedir dinheiro pros seus pais com Jamais. sei lá quantos anos. Inclusive, é um dos combinados com meu marido. Assim, é quero. no caso extremo, né? Assim, se não tiver como... Você tem Né? aquela retaguarda. Isso. Você sabe assim, se precisar, você tem aquela E é um dos retaguarda. Mas não é uma combinados coisa com que o você Daniel. quer. Linda, ok. Eu quase perdi meu casamento. Eu tive há Porque o marido também tem que estar de acordo com essa transição, não é assim. né? Ele, normalmente não é tão simples É. assim. Não. Eu sou não casada com um médico, ele foi treinado para. Os meus sogros são médicos, têm 80 anos, tem 50 e tantos anos de profissão. Então é uma outra história, uma outra dinâmica, entendeu? E é muito bonito, é lindo falar assim, nossa, que coragem, né? Vai começar de novo e tal, mas na prática, quem tá ali do seu lado e quem tá ali, as pessoas geralmente não apoiam, né? Não, Assim, E você ter Dani, coragem de ir, mesmo com as pessoas que você mais gosta, dando do contra, é desafiador, porque nem você sabe direito o que vai nossa, dar. pra mim foi muito desafiador. muita Quem coragem. você ama ainda fala assim, não Todo vai, mundo me não achava vai. louca. Todo mundo me achava louca, É uma gente. Literalmente decisão todos. difícil. Ó, ninguém da indústria queria sair, muito mais de uma multinacional. Ganhando o salário que eu ganhava. Hoje, há 8 anos atrás, já Eu acho era que um meu puta marido ia me salário. mandar pro psicólogo. Eu falar, você não tá bem, vai. vai pro psicólogo. Eu ia falar, várias pessoas devem ter te taxado de louca, né? Gente, todos. A minha mãe, meu pai, a minha irmã, meu marido. Mas eu não conseguia mais. Dia de domingo, eu saúde começava mental. a ter ansiedade. Aí Né? já- Eu amava visitar meus médicos, cuidar das minhas secretárias, mas eu não estava mais resto você feliz já não na tava estrutura. Apesar de reconhecer e valorizar tudo que eu aprendi. Então, assim, eu decido empreender e aí as coisas começam. Mas eu tenho que reconhecer. Eu até comentei isso com a Renata. Tem 8 anos que eu empreendo, né? Eu nunca pensei em desistir. Ano passado, já que a gente virou 2025, eu tive vontade de picar o pé em tudo. É mesmo. Pela primeira vez na minha vida. Foi um ano muito desafiador pra você. Muito. Muito. E não é financeiro. A gente cresceu bem. A minha vida melhorou porque hoje eu tenho um time. Mas poucas pessoas falam das mazelas dos bastidores. Sim. Sabe? Se para crescer eu preciso me curvar contra os meus valores, isso jamais vai acontecer. Não vale a pena, né? Não. Porque foi por causa disso que eu saí da indústria. Sim. Né? Então, Os se eu valores quisesse... nos dominam. E eu acho que é a principal que a gente deve seguir, independente da carreira financeira Eu concordo. que você queira ter. Então, os valores têm que dominar a nossa mente. E é inegociável. E é uma coisa né? que meus pais sempre falaram, uma coisa assim, de que o seu nome é o seu bem mais Eu precioso. concordo demais. E é o que eu acho, assim, qualquer profissão, assim, você dá a sua palavra, você honrar com o que você falou. E não só na profissão, né, gente? Na vida, né? Eu acho É. que Você é falar, Não é isso. só profissional. É sim, sim, não é não. Falou, tá É. falado, E aí né? eu não vou Assim, perder esse gancho, assim. Talvez, e eu realmente acredito nisso, o clube Doutor Rica me trouxe uma nova perspectiva. Ai, que Sabia? bom. Porque vai chegando uma hora que você vai pisando, assim, parece numa arena disso o tempo inteiro, né? De pessoas, grupos de networking, conexões, onde você vai falando, caramba, é isso mesmo? E assim, algumas coisas me nauseavam, sabe? E assim, eu não tô falando mal das pessoas, mas da estrutura. Muita coisa que você não concorda. Mas né? isso que você falou, que você sentiu, a gente também já sentiu várias vezes nessa nossa jornada também, né? De criar o grupo, de começar, porque a gente via muita coisa também que a gente falava, olha, a gente não vai entrar nessa. A gente não tá criando o grupo para isso, a gente não tá trabalhando com isso para entrar nessa, entendeu? Então, assim, é o que você falou, é ter os valores. E se não for para ser, que não seja. Mas eu não vou passar por cima dos meus valores, né? Porque acho que isso... E assim, e vocês sabem disso, o quanto eu defendo. Um dos canais de aquisição de novas oportunidades de cliente é a rede.
É o Sim, network, o network, rede são de as contatos. parcerias, são as collabs. É. Então, assim, na minha cabeça, nesse último ano, virou um turbilhão. Eu falo, gente, será que para eu crescer as coisas precisam ter necessariamente essa estrutura? É dessa forma, é com essas pessoas? Né? Que até os negócios eu via que eram realmente prósperos, cresciam muito, mas ao custo de quê? Sim. Sabe? E foi aí que eu falei assim, gente, trabalhar na escala não é simples. Tem que ter muita audiência. Sim. Né? Uma engrenagem um pouco diferente. Mas foi ruim seu negócio? Não, a gente cresceu, contratei um assistente que é um braço direito hoje. Não foi ruim, a gente cresceu. Só que o custo do crescimento é alto, sabe? Não é simples crescer. Não é fácil. São outros problemas. Tem que pôr na balança o que tá valendo a pena, né? Não só financeiramente, né? Porque vai chegando uma hora que, de novo, a gente volta naquela base. Só pelo dinheiro não funciona. Não. E o seu, Fabi, é muito de indicação, né? Muito de Total. indicação. Completamente de indicação. Pessoas que me conhecem. Acho que é principalmente o conhecer a pessoa que está por trás. É um momento muito importante que você trabalha, né? Num momento importante da vida daquela pessoa. É uma confiança, é uma confiança, né? Ela não vai entregar aquilo ali para qualquer pessoa, né? Eu e toda a minha equipe representamos aquelas pessoas ali durante todo um evento. Não, e é um evento, é um dia que a pessoa vai lembrar pro resto da vida dela, uma né? vida, às vezes, gente. Isso é muito sério. Eu vejo que vocês duas têm esse desejo de ajudar o próximo, né? Um desejo muito forte em vocês duas. E para você, Fabi, como que você consegue fazer uma conexão assim, entre ajudar o próximo na fisioterapia e agora ajudar o próximo, né? Ajudando a fazer um evento memorável, né? Assim, na alegria, porque na verdade são dois extremos, né? Na fisioterapia você estava ajudando ali a se recuperar às vezes de uma dor, né? Alguma dificuldade que ele estava passando, e agora não, agora você está trabalhando ali para ajudar a fazer um evento maravilhoso num momento de alegria da pessoa, né? Você acha que tem uma conexão, que uma coisa se liga Tem uma à outra? conexão base. Comemorar conquistas. Dani pode entender um pouco, falando da questão da área da saúde. Na fisioterapia, a gente comemora pequenos passos. Pequenos passos. Cada avanço. Às vezes, uma adaptação, eu consegui ficar em pé. Eu consegui um equilíbrio. Aquilo é uma comemoração. Antes eu não conseguia ficar em pé. Hoje eu fico em pé 4 segundos. Um ganho de muito. É um ganho, assim. É um ganho que, às vezes, pode parecer pequeno para muitas pessoas, mas que, para quem está passando pelo processo ali de tratamento, é enorme. É enorme. Muita dedicação. Muita dedicação. E no evento, é a comemoração de vários sucessos. Sim. Porque quando a pessoa se dispõe a fazer uma comemoração, seja de um casamento, de um aniversário, de uma confraternização de empresa, qualquer coisa, ela está comemorando sucessos. Sim. Ela está exaltando os sucessos que ela teve naquele período ali para trás. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que o que conecta realmente é comemorar sucessos. De formas diferentes, mas comemorando sempre as novas conquistas. Assim, é uma coisa que a gente tem que estar sempre ligado nisso, a gente tem que estar atento, né, pra gente comemorar. Sim. Porque senão a nossa vida passa e a gente não viu, né, assim, e são pequenas coisas do dia a dia, né, assim, é aquele negócio que hoje em dia tá muito batido, né, gratidão, sou grato e tal, é muito batido isso, mas uma coisa é fato, quando a gente consegue enxergar todas as coisas, o nosso olhar muda para as coisas. Eu acho que abre um leque de oportunidades na nossa frente, né? Assim. Mas isso tem estudo científico, inclusive, de que faz a imagem do cérebro e a pessoa começa a fazer exercício de gratidão, você começar a falar todos os dias, sou grato por isso, isso e isso, sou grato por isso, isso, isso. E depois de um tempo, até áreas no cérebro mudam por causa disso. Então, nítido que... É engraçado isso. Uma vez me propuseram isso. Você tem que falar 50 coisas que você é grato. Nossa, 50 é não muito, acho nem 5, né? Aí a pessoa fala assim, e no começo vai ser muito simples. Quando você sair de casa, na hora que você estiver dirigindo, na época eu trabalhava na indústria, começa a falar dentro do carro. Aí fala, mas não tem nada. É difícil no início. Aí você tem que Aí você vai falar assim, sou grato por enxergar aquilo. Aí eu falei...
Não, e às vezes você vai tomando, quando você toma essa percepção, você vai sendo grato por alguns momentos. Sou grato que eu tô em cima da hora, o sinal tá aberto. Isso, exatamente. É uma mentalidade. Ô, gente, E assim, tem dia que você... E é um nossa, sou grato que eu fortalecimento cheguei mesmo. bem em casa. Mas você tá cansado, você É. fala, nossa, sou grato que deu tudo certo, tô em casa, tô Não, bem, e tenho uma casa. A sua postura para poder reagir às coisas muda, né? Porque, assim, eu li essa frase, foi essa semana até, assim, 10% do que acontece na nossa vida vem de coisas externas que nos acontecem. E 90% é da nossa reação a essas coisas que acontecem. Então, quando a gente está com esse olhar, a gente muda a forma que a gente reage às coisas. Eu sigo a Nath Vasconcelos, ela já até palestrou pra gente uma vez no Tô Rica, né? Amo ela, assim, acho maravilhosa, assim. Ela é leve também. E teve uma vez que ela estava indo viajar, acho que ela ia para Nova York, ela ia para o exterior. Já tinha feito a mala. Já tinha feito a mala. Ela estava com a mala pronta, ela postou uma pessoa que estava indo na casa dela ajudar ela a fazer a mala e tal. E na noite, antes dela viajar, ela ia viajar no dia seguinte, ela vai parar no hospital. Que ela teve. Não sei se foi apendicite, né? Eu acho que foi apendicite. E ela, no dia seguinte, ela falando, agradecendo a Deus, porque ela tinha tido aqui no Brasil e não tinha sido lá. Então, assim, a gente sempre tem. Depende da perspectiva, né? Exatamente. Você reclamar que ela você não podia foi. ter ficado muito brava, como assim? Eu perdi e tal, e chateada e nervosa. Ou olhar e falar, graças a Deus que foi aqui, eu não estava lá, né? Então, assim, a gente sempre tem outra forma de olhar, né? Mas isso Steve Jobs já falou naquela palestra que ele deu, que no momento a gente não consegue ligar os pontos. Sim. Mas que depois do tempo a gente consegue Você vai ligar. Igual, por exemplo, igual a não história da passei em Fabi. medicina, é uma coisa ruim. Mas quem Mas sabe se qual a você tivesse chance da passado, Fabiana, você ia né? migrar de Não, carreira e Provavelmente tudo eu ia estar mais. numa profissão frustrada. Frustrada e falar, e um detalhe, mas eu ganho sempre bem, não vou falava assim, mudar. que eu queria fazer medicina, mas eu tinha pânico de sangue. Mentira. Ia ficar meio difícil, né? Se eu conseguir continuar. Ia ficar restrito às suas atuações, né, Dani? Ia ficar um pouco restrito. Ô, Fá, e você sempre fala que não é sobre o que você vende, mas o que o cliente precisa. Explica um pouquinho pra gente de como essa abordagem pode transformar a venda em uma experiência, né, com o cliente. Como que isso muda essa Na realidade, perspectiva? a gente precisa tirar o foco no produto ou serviço. Não é sobre o que a gente vende, literalmente. É sobre o que o cliente precisa. Então, se chega uma pessoa para você, né? Você vai... eu quero comprar um brinco. Tá, o brinco tem 300. Me conta um pouquinho o que você está precisando. Para quem que é, qual é a situação. Então, assim, quando a gente tira o foco sobre o produto ou serviço, é muito mais fácil a gente vender. Porque já tem aquela máxima. A gente passa o cartão, mas quem realmente passa não é a razão, é a emoção. Sim. Se a gente não acessa isso, fica manco. Fá, mas eu posso vender? Pode. Nesse caso, você não vendeu, você tirou um pedido. Sim, é muito diferente. É. E para você fidelizar um cliente, você precisa entender um pouco mais de quem é essa pessoa. Sim. Então, assim, é nesse momento... Hoje eu tive uma reunião de manhã, minha primeira reunião foi numa dentista. E ela tem... Olha pra você ver como é que muda a perspectiva, gente. Ela tem uma taxa de conversão boa. E eu conversando com ela, alguns refinamentos pra gente poder crescer mais. Eu falei, tá, doutora, mas a pessoa que senta aqui já fala que o CPAP é caro, eu já vou ter um problema para trabalhar com ele. Sério? E se eu te falar que você tem uma solução? Por quê? Se ele acha o CPAP caro, o preço do CPAP... Não... Tá, mas você já perguntou para ele por que ele acha? Tirando a equação do preço, por que ele não comprou o CPAP? Com certeza, ele não quer a máscara, ele não quer carregar aquilo, ele não quer. Então, você vai falar assim com o paciente. Falou, vamos fazer um combinado aqui. Tira o preço fora. Se fosse barato, ou se fosse um pouco mais acessível, por que você não comprou? Me conta. Com certeza, ele vai te entregar uma série de situações. Sim. Talvez ele já comprou no passado, ou ele já tentou, fez o não teste adaptou. e não usava. Ou um amigo começou a usar e não... Falei, quando você não coloca existe isso, o cliente... assim, de falar que, porque é caro. Gente,
O pessoal paga de 10, 15 vezes, compra um iPhone de última nada a ver geração. com preço. Não é. Tem a ver Não com é. O valor que valor. você tá dando para aquilo. É. Se aquilo ali tá sendo realmente. Então, e nesse caso, eu sei que eu trabalho com isso. Muita gente tem dificuldade de comprar por questão de adaptação. Sim. Falei, então, o seu paciente te deu toda a oportunidade para você matar essa venda. Falei, se eu te contar que eu vou fazer um aparelhinho, você facilmente vai usar. Com relação ao preço, nós vamos conversar no final. Você não vai ter problema de adaptação. Testa. Você não vai ter, você vai descarregar nas viagens. Sério, Tatana? Isso é possível? É óbvio. Então, quando eu falo para tirar a atenção no produto ou no serviço e para ouvir mais, para se importar mais Sim. e realmente vender aquilo que casa e vai de encontro a isso, é muito mais interessante. E aí sim, você encanta o cliente, você fideliza porque aí o você está de cliente. fato ouvindo o cliente. É. Porque muitas vezes nem o cliente está falando, não é porque ele não quer, ele não sabe Ele não nem sabe. falar qual E que é a na hora que ele objeção vai real falando, dele. Exato. Aí na hora que É ele vai igual para a falando, Fabi, eu imagino falar. assim. Isso pra Fabi, né? É assim, eu acho que essencial. é O seu essencial. principal trabalho é ouvir. Essa Porque a pessoa tá com escutativa é tudo lá na importante. Às vezes a cabeça coisa dela. da- Empatia, Olha, né? A escuta. Não, imagina é alguém que chega pra Fabi e importantíssimo. fala assim, olha, na verdade, a Dani me indicou, mas eu não sei pra que eu preciso ser uma analista, não. É. Não é mesmo? Sério? Mas me conta uma coisa, você já teve alguma experiência? Tem alguém que você conhece? Porque com certeza essa pessoa tem alguns pensamentos. Não, e eu acho que às vezes nem a pessoa direito sabe o que que ela quer. Eu imagino tanto de gente que te procura, Fabi, e quer organizar, sei lá, um casamento. E a pessoa não tem nem ideia do que ela quer. Às vezes Isso acontece muito. Eu acho que A tem gente tanto vai- quem não tem ideia do que quer e outras que Tem tem tudo. tudo Você na tem que cabeça. adivinhar o que tá na cabeça dela, que ela quer aquilo. Muitas vezes é até engraçado a gente falar sobre isso, que às vezes está numa reunião e a pessoa tem aquilo ali na cabeça dela, mas ela não consegue expressar, em casamento principalmente. Muitas vezes a noiva não conversa com o noivo. Os dois, eu já fiz várias reuniões. Ah, é? Você quer isso? Não sabia. acabei de descobrir. Então, assim, é a forma da gente Pareceu conduzir, a forma da gente perguntar, é o que eu falo, é realmente a escutativa, e a escuta não só ativa, a escuta interpretativa do que aquela pessoa, Sim. que aquilo ali pode significar, o contexto E ter daquilo habilidade ali. pra puxar Exatamente. da pessoa, O né? contexto que a pessoa vive aquele momento ali, o que aquilo ali é importante para ela, o que aquilo ali é uma dor para ela. A gente tem que ter essa... E isso aprender muito rápido, a lidar né? com pessoas. Porque assim, até gente... Impressionante. Por exemplo, eu e a Renata, ela casou 1 ano antes de mim. Ela era a noiva que tinha tudo na cabeça. Ah, eu quero casar com a música tal, o meu buquê é tal, não sei o que lá. E eu, assim... Eu tinha uma pasta, eu fiz uma pasta. Uma pasta, tudo organizando tudo, com vários orçamentos de tudo. Eu olhava, assim, E você? todos os detalhes. Aí eu peguei a pasta dela. Aí eu olhava, bem, buquê. Aí ligava pro mesmo buquê tudo dela. Falava aqui, eu preciso de um Ela só buquê. mudou o lugar Eu preciso de do um buquê. casamento pra não ficar tudo igual. Aí a pessoa fala assim, mas você quer um buquê como? Em Nossa, cascata, redondo, não sei o que lá. Eu, me mostra imagens, eu não sei o que você está falando. E que flor você pensou? Eu, quais são minhas opções? O que é flor pra você? Me mostra quais são as opções. Você tem imagem? É muito curioso isso. Então, assim, as pessoas são muito diferentes. A gente tem 1 ano de diferença e, assim, a gente já tem um perfil nisso completamente diferente. A Renata sempre foi, assim, nos mínimos detalhes, Detalhista assim, pelo demais. amor de Deus. Ela vai em feira hippie e fala, essa linha aqui tá um pouquinho tortinha. Você tem outra igual, desse mesmo tamanho? Renata, vamos embora, pelo amor de Deus, compra Ela logo! nunca teve paciência pra Mas as sair, pra pessoas são fazer complementares, compra. por isso que vocês dois funcionam bem. Mas aí a pessoa que trabalha tem que saber lidar com 2 tipos de pessoa. Com a pessoa que não sim. sabe nem onde que é a Tem a terra. que chega na loja e que você vai ter que... Ela é a que chega na loja, você vai ter que chegar pra ela e falar assim, olha, eu tenho esse aqui. Esse aqui é bom pra você por causa disso, disso, disso. Ah, esse é bom pra Eu mim? sou essa É, pessoa. então, eu preciso disso, Esse porque aqui eu vai não tenho funcionar na minha pra você. cabeça. É igual a pessoa chega assim, que decoração você quer? Minha filha, não faço a menor ideia. O que você me sugere? É diferente. A outra já chega assim, não, mas Eu eu quero não tava isso, pensando isso. assim, essa flor tá muito branca, eu queria uma flor
Mas pra bege, assim, Não, eu já você cheguei tem. na minha decoração e falei, eu quero uma Ela é decoração desse branco jeito. com dourado e o verde das folhas. Essa é a decoração que eu quero. Eu já sabia a cor que eu queria, eu já sabia. É mais fácil lidar com qual perfil. Com qual perfil? Acho que os dois devem ter seus Assim, desafios, os né, dois têm Fabi? seu desafio. Os dois têm seu desafio porque a pessoa que sabe muito o que ela quer, ela se frustra muito rapidamente. Sim, se isso aquilo aí. não vai estar de acordo com a expectativa Aham. dela. E, ao mesmo tempo, a pessoa que deixa os seus cuidados, vamos chamar assim, ela pode interpretar a sua escolha como uma escolha errada e se frustrar também. Então, E aí assim, acaba colocando em cima de você, né? a culpa sempre é do seu. Leva em consideração essa mina, né? Assim, eu levo Sim. quando eu vou tratar com o meu cliente, Sim, porque eles são assim, muito diferentes. Mas você sabe também que o perfil muda. A mesma pessoa desenvolve um perfil diferente para fornecedores diferentes. É porque é o que ela vê valor. Exatamente. Às vezes às vezes Isso eu vejo nítido muito em mim. importante. E a Mas decoração, a decoração não. é. Às vezes a música para ela E é o aí até fundamental. muda a percepção de preço. Por exemplo, um Exato. bonequinho de bolo, R$600, eu falo, pelo amor de Deus. Mas aí, tipo, outra coisa que eu valorizo, sei lá, por mas 20 isso mil, eu falo, tá ok o preço, não é... É sempre uma coisa que quando eu vou É muito fazer relativo, né? as primeiras reuniões de planejamento, é uma coisa que eu deixo claro, né, para os clientes, independente do tipo de evento. O que é prioridade para você? O que você enxerga nessa Isso estruturação é muito como importante, prioridade? Essencial isso. Porque, gente, para mim uma coisa pode ser prioritário. E, assim, falando de um casal num casamento, vocês, né, casadas, vocês têm essa percepção. Porque num casamento, muitas coisas prioridades são não diferentes são prioridades para um e para outro. São diferentes. Então, a gente E muitas tem vezes que os E ver. eu e casais meu não marido, conversam, não, né? Você é pego no Não. pulo, né? E é bom quando eles pelo menos deixam lá alinhado isso. Meu marido não abria mão da música, mas o quê? O topo do bolo. O cara, a Aí, ideia ó, dele aí, era ó, tá de... vendo? Aí, ó, o topo do bolo que eu não vejo valor. A música foi o Happy Feet, que tinha que ser jazz, que ele queria. Então, assim, aí como ele também não reclamava de nada, eu falei, pode ser 6 meses, tá Não, meu bom marido demais. tava tudo bom. A única coisa que ele me pediu é assim, só vai com a sua cara, porque tem gente que vai casar, muda tanto o cabelo, põe um vestido tão bolo, uma maquiagem que não parece com ela, que você chega lá e fala, quem é essa pessoa? Ele falou assim, sua cara. Ele falou, só vai assim, que eu te reconheço, tá bom pra mim. Essa observação eu nunca vi na minha vida. Que curioso. Muito mais com a música, você imagina. Muito. Os noivos têm essa preocupação muito grande, os homens, né? É Têm essa mesmo? preocupação muito Mas grande. a maioria dos homens fala isso, que as mulheres fazem tanto. E hoje em dia até que tá menos. Eu vejo que assim, hoje em A dia já tem maquiagem vários já casamentos pende que o cabelo mais é pra uma solto, maquiagem natural, prende um né? pouquinho pra trás, faz uma trança. Mas antes, gente, era aqueles coque, eram uns penteados, né? Era uma coisa Fabi, muito elaborada. mudou depois da pandemia o contexto dos eventos? Dos eventos. Uma coisa que a gente tem percebido muito é que os eventos têm sido organizados muito mais em cima da hora do que antes. É mesmo. Antes a gente programava evento com 1 ano, 2 anos de antecedência. Foi o que eu fiz no meu casamento. Esse ano, por exemplo, eu tive um recorde de fazer eventos em 3 meses. É mesmo. Fora do normal. Mas assim. Aí você teve que se mas reinventar, não né? foi uma decisão Se do casal reinventa. em cima da hora? Você não Então, consegue a perceber? gente tem analisado de várias formas. Eu falo a gente porque Sim. a gente conversa muito no mercado entre várias pessoas, né? Às vezes a insegurança do mercado, Financeiro. do financeiro, Sim. do que vai acontecer ali para frente. Ou às vezes assim, vamos juntar aqui tudo e a gente faz ali o que a gente conseguir. E Ou- diminuiu o tamanho dos eventos? Você sentiu isso? Diminuiu. Tem voltado E agora a tal- e crescer talvez- um pouco e mais, talvez mas uns eventos diminuiu. um pouco mais detalhistas, não? Porque também o tamanho do evento contribui, Faz né? Quando o negócio diferença. com 300, 400 pessoas, um detalhes, evento sem, você consegue trazer uma qualidade Mas eu um acho que pouco muita melhor. coisa deve ter mudado, porque eu lembro que no meu casamento eu sou essa que tô sempre
Ah, tá bom. Aí fui olhar, não tinha um fotógrafo disponível. Eu lembro que eu liguei pro meu noivo na época, chorando. Falei, não tem fotógrafo. Ele, calma, tem gente sempre sim. foi assim. Eu sempre planejei, tipo, um ano antes. E ela chegava num mês antes. Nossa, agora tem que olhar isso. Aí a Renata, Hoje, aí a Renata me tocando terror. Mas você não olhou? Ela tá assim, em fevereiro eu acho que eu vou pra Londres ou pra não sei onde. Fevereiro, você não olhou nada ainda. Eu já tô olhando, né? Eu já tô olhando as minhas de junho, de julho. Sempre foi assim, eu não consigo, assim, programar coisa muito Chega antes. atrasada no aeroporto, correndo, Gente, sabe que eles esqueceram de mim, do povo na família? Eu sempre olho e falo, sou eu. Chega de pizza no aeroporto. De medo. Você tocou nessa Zero planejamento. agora, Fá, pra gente finalizar aqui agora. A gente tem o nosso grupo Torrica, né, que é o grupo de networking, com o nosso foco de ajudar as empresárias, empreendedoras a crescerem seus negócios. E a gente sabe que vendas e planejamento são a parte, assim, crucial de qualquer negócio, né? Então, me fala aí, qual dica prática que você pode dar para as empresárias que estão nos assistindo, de como elas podem melhorar o planejamento e as vendas dos negócios delas de forma prática? A gente está num momento bem oportuno, né? Início de ano, a primeira coisa que tem que fazer é um levantamento das vendas do ano anterior, por incrível que pareça, não é todo mundo que tem. É triste falar Pra isso. ter uma linha de base, né? É triste falar isso, mas é uma realidade. Essa linha de corte e entender ali o que realmente te trouxe bons resultados. Então, para fazer uma perspectiva para 25, a gente também tem que entender o que foi legal em 24. Primeira coisa que a gente faz agora, né? O que fluiu bem, o que não fluiu, fazer uma SWOT, revisar alguns pontos e a partir dali estipular um crescimento. E fazer um planejamento antecipado, tá, dona? Porque, por exemplo, quer crescer quanto? Eu chamo de número mágico, né? Você quer faturar quanto? É 1 milhão, 1,5 milhão, 2? Quais são os meses do ano que tem um giro maior? E vai atribuindo esses percentuais. Sabe, baseado nisso. Aí você orienta um planejamento trimestral, semestral? Eu faço anual com o meu cliente. Anual. Apesar da minha consultoria, ela ser em 2 momentos, 6 meses. Né? E a gente consegue avaliar uma resposta muito, muito grande. A gente tem que entender então, apesar do foi. planejamento ser anual ou semestral, você tem que ter um acompanhamento ali mensal para poder ir vendo, né? Você precisa adaptar. Os meus processos, eu não gosto de processo anual, sabe? Eu gosto de deixar meu cliente à vontade. Né? Se ele não tá indo bem, eu também não quero ele como cliente. Sim. Né? É mais interessante que a gente finalize a caminhada. Porque uma vez que você assume ser consultora de uma empresa, eu durmo e acordo pensando nessa empresa. Você quer que essa empresa tenha resultado. resultado. Né? Total. É igual a implantar, onde a gente está. Aqui são meus clientes, né? A gente está junto há mais de 8 meses. Isso aqui foi um projeto que foi desenhado. Né? Então, assim, essa é o grande X da questão. Tá, quer crescer quanto? E fazendo o quê? É a partir dali, o que a gente faz em janeiro? O que a gente faz em fevereiro? Qual a perspectiva de crescimento? E a partir dali a gente começa a pensar nas ações de crescimento e de retenção. Que grande parte das empresas buscam muito novas vendas. Mas a grande maioria não precisaria de novos clientes o tempo inteiro. Ou gastar tanta energia para isso, né? E aí que entra o VBC, né? Que é a venda para base. Então, a grande maioria dos negócios, a grande maioria mesmo, tem uma retenção de base altíssima. Então, por exemplo, a Fabi casou um jovem. Pô, vai chegar uma hora que tem um LTV ali, né? Tem um cuidado, mas a pessoa não vai casar de novo. Tá, mas tem uma festa, tem um evento, talvez ela é o dono de um negócio, pode ter um evento corporativo, já vem um filho. Um batizado. É isso, entendeu? É cuidar da retenção. Fá, mas você não quer clientes novos? Quero. Mas grande parte dos negócios funcionaria muito bem na retenção. E você gasta menos energia, menos dinheiro, tempo, né? Mantendo o seu cliente, que ele já é um cliente, do que conquistando um cliente novo, né? Eu tenho um cliente que está na possibilidade de vender a operação, né? E eu falei, tá, mas e se eu te falar que se você apresentar os números de retenção de base, o valor cai?
Não adianta você ter 20, 30 anos de mercado. Então, ele é um valuation importante. Sim. O quanto a sua base de cliente vale no mercado. Que é aquilo, né? O que vale o seu nome? Né? Que é aquilo que a gente falou aqui. O seu nome tem que valer mais do que tudo, né? Porque quando falarem da sua empresa, os clientes que já são clientes da sua empresa, o que eles vão falar de você, imagina né? a Belle ali, né? Olha, chegou X clientes, este cliente comprou, o ticket médio vem aumentando, é assim, o CAC tá baixo. Pô, são esses números que te dá o faturamento, que te dá a previsibilidade. Então, assim, primeira coisa, levanta os números do ano anterior, as ações que foram feitas. Se você não lembra os meses, anota as ações e aí começa a fazer o seu planejamento para esse próximo ano. Então, assim, é essencial. Em venda, lembra uma coisa, o volume de ativação de novas oportunidades conta, né? Então, também não adianta você não ter contatos com o seu cliente. A gente chama aqui de ativações, né? Então, assim, se você também passa um mês, 15 dias sem ativar nenhuma pessoa da sua base, alguém tá ativando para você. E é a conexão, né? Assim, é tudo, gente. Você tem que manter aquilo ali, né? Não é um relacionamento, né? Total. Porque, assim, é isso que te traz previsibilidade. Sim. Eu até brinco. Falei, você passa um mês para se relacionar, depois você passa um mês para vender, né? Vai fazendo essa alternância, é claro, pautado no quem é essa pessoa, o que ela precisa. Sim. Né? Qual é o histórico de compra dela na sua empresa. São esses pontos que, às vezes, as empresas não estão crescendo. Ou crescem de forma descontrolada. Tô rico, tô pobre, tô rico, né? E que é muito comum também. Aquele mês que investe mais energia ou faz uma ação de corte de margem muito alta, parece que está ganhando mais, mas às vezes nem está. Né? O lucro foi reduzido demais. Então, assim, é um mês muito importante para isso. Repensar, né? Aproveitar que a gente está começando o ano e já começar bem, né? Gente, foi uma delícia esse bate-papo. Uma pena que acabou. Eu queria agradecer a presença de vocês. Deixem as redes sociais aqui, para que todo mundo possa conhecer, o Instagram. Onde que a gente encontra, Fabi? Bom, vocês me encontram nas redes sociais, no Instagram, Eventos Faz, Fabiana Oliveira, meu nome. Será um prazer conversar um pouco mais com vocês, trocar ideia, tirar dúvidas. E só complementando um pouco até o nosso podcast de hoje, que é planejamento, uma frase que eu aprendi no início da carreira. Para se cortar bem uma árvore, primeiro você tem que amolar o machado. E isso é planejamento. Para você chegar no intuito certeiro, você tem que se planejar. E planejar com pequenas coisas, pequenos passos. Pode ser assim, eu vou anotar aqui o que eu preciso fazer. Isso já é um planejamento, que vai ser uma chave para o sucesso futuro. Muito importante. Obrigada pelo convite. Fabi. É um prazer estar sempre com vocês. Já falei isso várias vezes. E conta pra gente aqui, pro público, você faz eventos grandes e pequenos também? Faço eventos de toda forma. Meu principal hoje foco são eventos sociais, casamentos, aniversários, confraternizações, mas faço também empresariais, eventos grandes, 3.000 pessoas. Mas, assim, o meu carinho mesmo são os eventos menores, porque a gente consegue ter uma proximidade maior com as pessoas. E aí vem um pouco do que a gente falou antes, da essência, do valor. Sim. É só assim que a gente vai conseguir olhar no olho da pessoa e falar assim, aquilo ali para mim funcionou, isso ali para você. Ali eu estou te fazendo bem, ali eu consegui te botar um sorriso no rosto. Né? Então, assim, é importante isso. E você, onde que a gente pode te encontrar? Fabrícia_Maia. E se você realmente se sente perdido aí em planejamento e estruturação do seu processo comercial, só me dá um oi. É um ótimo momento para te contratar, começando o ano, começar planejando. E eu tô desenhando um workshop. Até quero depois bater um papo com as meninas sobre isso. A gente leva alguma coisa especial para as meninas do clube, para que realmente a gente fortaleça, né, o clube e que a gente possa crescer ainda mais nesse 25. Cresceremos juntas esse ano. Isso aí. Pessoal, muito obrigada pela participação. Sigam o nosso podcast Papo de Rica, indiquem para as empresárias, empreendedoras, amigas que vocês conhecem.
Queríamos agradecer aqui também a Implantar Telecom, que cedeu esse espaço maravilhoso para a gente fazer o nosso podcast. Eles têm uma empresa de tecnologia, de internet, então eles levam a internet até sua casa, eles têm a sede aqui em Belo Horizonte, com atendimento 24 horas, atendimento rápido, bem feito. Então, sigam aí nas redes sociais também, Implantar Telecom. E se você está precisando de uma internet que seja boa, que resolva o seu problema, sem ficar te dando um monte de dor de cabeça, pode confiar. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Obrigada a vocês, meninas.